Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas agora sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Amém? Hoje, o nosso despertar com Cristo vai falar sobre uma passagem bíblica que encontramos no livro 2 Reis, no capítulo 20, sobre o rei de Judá, que o nome dele é Ezequias. No capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, o filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então, ele estava muito doente, de repente surgiu uma enfermidade muito grave nele, e o profeta Isaías foi até a casa dele, do rei, e deu essa notícia para ele: organize a sua casa, ponha em ordem, porque você não vai sobreviver a essa enfermidade. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Entrou na presença do Senhor e ali ele se humilhou diante do Senhor. Colocou a cabeça, voltou a cabeça dele para o lado da parede e ficou clamando a Deus, lembrando a Deus que ele era um homem íntegro, que ele buscava obedecer a Deus, que ele tentava andar de forma correta, conforme os planos de Deus. E aí, é claro que Deus, na sua infinita misericórdia, ouviu a oração daquele homem. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. É importante a gente lembrar disso, que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Ele vê o nosso pranto, a nossa lágrima. E continua: Eis que eu vou curá-lo. O Senhor mudou totalmente o pensamento dele. Porque o Senhor, Ele não é o nosso Criador, Ele não hoje Ele quer o seu bem, amanhã Ele quer seu mal. Não, Ele sempre quer o seu bem. Ele está sempre preocupado em dar o melhor para os filhos dele. Mas, ao mesmo tempo, Ele tem uma misericórdia infinita. Seria por bem mesmo levar Ezequias naquele momento. Cuidando de Ezequias, ele achou por bem. Ezequias, no capítulo 19, nós estamos no 20. Ezequias, ele tinha provado da grandeza de Deus. Ele estava sendo perseguido pelo povo da Assíria e Deus respondeu aquela oração de Ezequias. Ezequias pediu a Deus. Olha como foi que ele pediu a Deus para Deus livrá-lo daquela nação que vinha destruí-los. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, que era o rei da Assíria, Senaqueribe, desfazendo de Deus, blasfemando e dizendo que ia destruí-los assim como ele vinha destruindo as outras nações. Ele dizia que não adiantava, que ele ia vencê-los.
E aquela carta, quando chegou nas mãos do rei Ezequias, o rei Ezequias foi diante do pai falar sobre aquilo que estava passando e clamar a Deus. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus, somente tu és Deus. De todos os reinos da terra, mesmo os reinos que não reconheciam Deus, ele é Deus, porque foi ele que os fez existir. Ele disse: Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Ou seja, todas as nações que os reis da Assíria vinham destruindo, todas aquelas nações, aquelas pessoas eram pagãs. Elas não criam no Deus verdadeiro. Elas faziam imagens e ali elas tinham como deuses. Por isso que ele disse, eles foram destruídos porque eles estavam, e os seus objetos eram objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram, porque deuses não eram Deus. Só tem um Deus. E aquilo que os homens endeusavam não era Deus. Por isso que aqueles homens estavam totalmente desprotegidos, vulneráveis para serem destruídos pelo rei da Assíria. E pelos reis anteriores da Assíria e nesta situação por Senaqueribe, que era o rei da época que queria destruir o rei de Judá, Ezequias. Aí ele disse: Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. E aí o profeta Isaías vai e conforta Ezequias. Nesta situação anterior, o profeta foi e falou a Ezequias que o Senhor ouviu a oração dele e, portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. O Senhor disse a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade. Fique tranquilo, Ezequias. O rei da Assíria não vai entrar na cidade. Não vai destruir vocês. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Olha a fidelidade do Senhor. Lá muito tempo depois do tempo de Davi, o Senhor aqui lembra. Ali havia descendência de Davi, era o povo que vinha. Então ali ele honrou, ele ouviu a oração de Ezequias e ele não permitiu que o povo da Assíria viesse, porque naquela mesma noite, no versículo 35 diz: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã,
Olha só, para que eles não fossem atacados, Deus destruiu o exército todo. Como que 185 mil homens entrando naquela cidade não ia destruir o povo de Deus? Por isso que Deus abortou o ataque. Como autor da vida, ele recolheu aquelas vidas naquela mesma noite que eles iam atacar. Mas o rei Ezequias fez o que é certo. Recorreu ao único que pode resolver os nossos problemas. Ao único que tem o poder de nos livrar de todo o mal. Ele recorreu ao nosso autor, ao autor de nossas vidas, ao Criador, ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E aquele que é único, ele lembrou do amor que ele tinha. Ele disse, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, todos eles, o anjo tirou ali o fôlego de vida de todo aquele exército. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Porque teve alguns que o Senhor permitiu que permanecessem, inclusive o rei. Inclusive o rei. O rei da Assíria, para ele ver que aqueles deuses que ele tinha destruído ali, era porque deuses não eram. Mas o Deus que ele afrontou, destruiu o exército dele, tirou o poder que ele tinha ali. O poder bélico de destruir o povo de Deus. O Senhor tirou naquela noite. E quando amanheceu, o rei e alguns gatos pingados que ficaram, porque Deus tinha um propósito daqueles que ficaram, de permanecerem vivos, viram só cadáveres, todos aqueles cadáveres. 185 mil cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, olha que ele teve uma experiência, ele viu que havia um poder sobrenatural ali. Todo o exército dele foi destruído. E ele voltou para a cidade dele, para Nínive. Mas olha que ele continuou adorando o que não era para adorar. Continuou. E assim, certo dia, quando esse rei estava adorando no templo de seu deus Nisroque, um deus qualquer que ele criou, que eles inventaram lá. Ou seja, ele não entendeu que era para ele se prostrar e dizer, o Senhor que tirou a vida do meu exército, venha reinar sobre a minha vida. Aí ele não tinha morrido, mas quando ele estava lá adorando, lá no templo do seu deus Nisroque, os seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Ele foi morto pelos próprios filhos, porque vivia na maldição de adorar outros deuses e não o autor da vida dele. E foi assim o fim de Senaqueribe, aquele que blasfemava contra Deus e que adorava falsos deuses, feito por mãos humanas, feito de madeira ou de qualquer tipo de metal. E ele foi morto naquele dia à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, os filhos dele. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, o outro que não tinha assassinado ele, reinou em seu lugar. Olha o fim deste homem. Porque não tinha Deus. E aí, o rei Ezequias recebeu essa grande vitória.
Deus livrou ele de uma guerra, de uma destruição total em Judá. E ele ali, por esse tempo, começa dizendo assim no 20, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o Senhor mandou o profeta, aquele profeta que disse a ele que os assírios não iam invadir Judá, foi o mesmo que foi lá e disse, organize a sua casa porque você vai partir. Você não vai sobreviver dessa enfermidade. Aí ele disse, Senhor, aí foi quando ele intercedeu pedindo a Deus, eu tenho procurado andar com fidelidade, meu coração íntegro, reto aos teus olhos, e chorou amargamente, e se humilhou diante do Senhor. Aí o Senhor ouviu o filho e deu mais 15 anos de vida para ele. Porque o Senhor faz ainda quando o profeta ainda estava nos portões saindo. Deixa eu ver aqui. Volte, o Senhor diz, quando o profeta estava saindo do pátio central. Aí o Senhor fala com o rei, com o profeta Isaías, ele disse, volte e diga a Ezequias, o príncipe do meu povo, o principal homem do povo dele, que o príncipe é o principal, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Disse até quando que ele ia ter forças de subir à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Aqui na Bíblia eu vejo que ela diz que aconteceu a cura dele. Mas é como que essa pergunta foi anterior ao momento em que ele foi curado. Porque ele faz essa pergunta ao profeta. Eles, como é que eu sei quando o profeta disse que ele ia ter 15 anos de vida a mais? Aí ele diz, como é que eu vou saber que isso vai acontecer mesmo? Que eu serei curado, que eu terei 15 anos a mais e que o rei da Assíria não voltará a tentar nos atacar. Aí ele pergunta isso. E Isaías, o profeta, respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus do relógio de Acais? Ezequias respondeu: é fácil. É fácil a sombra adiantar 10 graus. Ele vai adiantando. A sombra vai adiantar 10 graus do relógio de Acais. Mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Ou seja, para isso acontecer, irmãos, foi preciso que a Terra, no lugar dela continuar no giro normal dela, 10 graus e seguindo, ela voltou 10 graus, ou seja, tem uma diferença de 20 graus aí. Deixou de seguir 10 graus e ainda retrocedeu 10 graus. A Terra simplesmente retrocedeu 10 graus quando deveria no seu giro normal para a posição do Sol, porque a Terra é que se movimenta. Olhe que Deus grande! É o Deus que eu estou apresentando para vocês. Olhe que coisa tremenda. O nosso planeta, irmãos. E isso aconteceu mesmo. Há um estudo na ONU e lá eles discutiram isso. Essa diferença de 20 graus. E aí um dos cientistas disse, os meus pais falavam na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia,
que a Terra retrocedeu 10 graus, quando deveria ter avançado 10. Então, é os 20 da diferença que eles perceberam nos cálculos deles. O Criador de todo o universo, para ele, o que foi isso? Nada! Foi a coisa mais simples do mundo. A terra que pertence a ele, ele fez ela voltar para mostrar a um servo dele, o rei Ezequias, rei de Judá, que estava realmente naquilo que disse, que ia cumprir, que ele ia ser curado daquela enfermidade e que ele viveria mais 15 anos para frente e que não iria sofrer durante todo esse tempo ataque da Assíria. É o mesmo que está dizendo para você hoje. Arrependa-se dos seus maus caminhos e volte-se para mim, porque vida só em mim. Assim diz o Senhor hoje para você. E para você que já anda no caminho do Senhor, que já anda em obediência, alegre-se, tenha ânimo, tenha bom ânimo, porque o Senhor, Ele luta por você. É Ele quem vence as suas batalhas. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso foi o Filho de Deus, aquele que está sentado à direita do Pai, intercedendo por você e por mim, e por todos nós. Então alegre-se, você que já crê. Alegre-se e continue, marche, continue da mesma forma que você está, em obediência, fugindo do pecado, adorando ao Criador, buscando o Senhor, porque esta é a posição do vitorioso, daquele que vence todas as lutas que surgem aqui na terra. É aquele que anda segundo a vontade do Pai, que pergunta ao Senhor: como devo fazer? Isso é certo? Eu devo fazer isso? Ou eu devo parar? O que me falta fazer? Estou sendo omissa? Estou faltando com o Senhor, Pai? Revela-me, porque eu quero agradar ao Senhor. Por toda a minha vida, que é eterna, eu quero agradar ao Senhor. É assim. E alegrem-se, porque o Senhor, Ele continua no mais alto e sublime trono, e ao mesmo tempo, dentro daquele que crê nele. Oh, Deus tremendo! Ninguém explica Deus, só sente. Não tem como você explicar como que ele é tão imenso que ele disse que não cabia em nenhum templo feito por mãos de homens. Mas ao mesmo tempo, cabe dentro dessa formiguinha aqui. Oh, aleluia! Oh, Deus bom, oh, Deus grande. É Ele quem vai te libertar de todo o mal. É Ele quem vai libertar aquela pessoa que você vem orando por ela. É Ele. É Ele quem vem curar o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, aquele que está agora no hospital. É Ele, é o autor da vida. É Ele. É o mesmo. É esse que aqui disse, pois ela vai retroceder 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Oh, aleluia! Estamos diante do grande eu sou. Ele que é o Senhor deste canal. É Ele. Foi Ele quem me despertou na madrugada do dia 22 de março, agora deste ano.
para que eu fizesse isso que eu estou fazendo agora. Falando para você que perdeu a esperança, que tenha bom ânimo, pois o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E pode todas as coisas. E pode todas as coisas. Sim, todas as coisas ele pode. Todas as coisas. O autor de nossas vidas pode morar aqui, ó, dentro de você, se você assim o quiser. Irmãos, como é importante andar na presença de Deus. Mas, irmãos, acredita que o Ezequias, o rei Ezequias, rei de Judá, que Deus destruiu todo um exército pagão que vinha destruir o povo de Deus e livrou ele de tamanho sofrimento e de tamanho problema da guerra, que é uma verdadeira destruição. O Senhor o livrou. Depois o Senhor o livrou da enfermidade mortal. Era mortal. O Senhor já sabia. Mas o Senhor o livrou. Mas, irmãos, eu estava ouvindo uma pregação onde o pregador disse que Deus atendeu aquilo que ele clamou. Ele pediu a cura, pediu para continuar vivo. E Deus assim o fez. Mas, irmãos, quando a Babilônia tomou conhecimento que era tipo o centro da civilização, tomou conhecimento de que em Judá, numa determinada cidade, Judá, o relógio de Acais retrocedeu 10 graus quando deveria prosseguir 10 graus. Porque eles tinham o conhecimento deles, o conhecimento científico deles, foram eles que criaram esse relógio. O relógio que o sol, a sombra era que ia mostrando o tempo. Eles mediam o tempo com a decorrência da sombra, pelo movimento da Terra. E aí eles ficaram curiosos. Vamos conhecer essa cidade, onde aconteceu esse fato que retrocedeu. E aí, com certeza, retrocedeu para eles também. Então, eles ficaram curiosos. Foi uma oração? Foi um profeta que falou? Como é a história? E ficaram curiosos e foram visitar Ezequias. E Ezequias, irmãos, fez aquilo que muito de nós fazemos. Ele abriu as portas da cidade para aquele povo da Babilônia, povo pagão, entrasse. E não só entrasse, mas ele revelou o segredo da cidade. Ele mostrou ao povo, aqueles homens da Babilônia, os caldeus, ele mostrou o palácio. Eles viram tudo, ele mostrou tudo que ele tinha. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Cuidado com os presentes. Esses presentes que chegam, essas coisas muito fáceis, muito bonitas que chegam do mundo. O mundo oferece muitos presentes para você. Cuidado com os presentes. Pois o filho do rei da Babilônia chega e manda cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Como ele é bonzinho. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal. Mostrou como era o que ele tinha de armas bélicas. E tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio,
que Ezequias não lhes mostrasse. Então, ou vaidade, foi a vaidade. Foi a vaidade de Ezequias. Agradecesse o presente, desse ali um alimento para eles e se despedisse deles. Mas ele queria se mostrar. Nós somos assim. O nosso lado carnal é exibido. Nós gostamos de nos mostrar. Olhe para quem você está mostrando os seus tesouros, os seus segredos com o Senhor. Olhe o que você está fazendo, você está expondo para quem? Não que você veja o seu próximo como inimigo. Alto lá, não é isto. Você sabe que o que eu estou falando, o nosso inimigo, não é sangue nem carne. São as potestades do mal. Mas nós, em nossa vaidade, nos expomos e expomos os nossos segredos. Aquilo que o Senhor diz, não fale com ninguém, não precisa você sair falando. Isso é só entre nós dois. Mas aqui, ele mostrou tudo que tinha. Olha, vem cá, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho óleos finos. E olhe meu arsenal, olhe menino, eu tenho todas estas armas. Então, quando ele se exibiu bem muito, e o filho do rei foi embora com os mensageiros, né? Os mensageiros, na verdade o filho do rei mandou a carta e o presente. Não chegou a ir lá. Então, os mensageiros foram embora com todas as informações. Então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos, escravos, no palácio do rei da Babilônia. Meu Deus. E sabe qual foi a resposta de Ezequias? A resposta mais absurda que eu já ouvi até hoje na minha vida. Boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. E os seus filhos, ele não pensou neles. Infelizmente, irmãos, o rei Ezequias bem que Deus queria levá-lo. Mas o Senhor, ele não resistiu ao apelo de Ezequias. Mas por Ezequias ter sido curado, ele se exibiu. E depois, nesses 15 anos, foi que ele gerou um filho que foi perverso, muito perverso. Motivo do povo de Deus ter sido cativo, ter se tornado cativo. Vocês estão vendo como Deus sabe todas as coisas? Como o tempo determinado de nossa ida
O Senhor sabe por que que ele está levando aquela pessoa. Sempre é para o bem, nunca é para o mal. E aqui o Senhor, ele ia levar o rei Ezequias para que o rei Ezequias, lá na frente, não cometesse tanta loucura e nem os seus filhos. Porque ele já não ia tê-los. E aí não ia acontecer dessa forma. Mas a misericórdia do Senhor é infinita. E com certeza, mesmo depois de todo esse fato, quando o povo de Deus se arrependeu dos seus maus caminhos e se voltou para Deus, este povo recebeu de Deus o perdão e o refrigério, que é o resultado do perdão de Deus. É o alívio. É isso que a gente está sentindo agora, quando a gente olha nas notícias e vê cada dia diminuindo mais a pandemia. Não é um alívio? É um alívio. Agora, cuidado com o alívio. Cuidado, porque a carne é fraca e é tendenciosa a ouvir a voz de Satanás. É tendenciosa a nos afastar, nós, espírito, da presença. Da presença. Deus, ele é muito perfeito. Ele é muito grande. O remédio que está livrando muita gente da morte, até como profilaxia, principalmente como profilaxia, é a ivermectina. Um medicamento que, se você realmente... Até os médicos e os cientistas, eles ficam impressionados com a perfeição da ivermectina. Porque a mão do Senhor repousou sobre esta ivermectina. Mas olha como ela é maravilhosa. Para nos manter lúcidos, tem uma coisa que a gente não pode fazer se tomar ivermectina, porque senão tira o efeito dela, que ela tem um efeito profiláxo. Ela evita o risco do vírus ele chegar no núcleo da nossa célula, que é quando ele vai e destrói, começa a dar o problema generalizado e a pessoa morre desse vírus. Mas o que ela faz? Ela quebra as pernas do vírus, ela enfraquece o vírus e o vírus não consegue chegar no núcleo da nossa célula. Mas esse medicamento tão perfeito que Deus mandou, ele é tão perfeito que ele diz o seguinte, que a pessoa não pode tomar nenhum tipo de bebida alcoólica tomando ele. Senão tira o efeito. E senão você não fica mais protegido, porque a ivermectina é como um cobertor, a proteção que Deus colocou em nós, para que nós não sejamos destruídos pelo vírus. Mas, se a pessoa que tomar esse medicamento beber qualquer tipo de bebida alcoólica, perde o efeito do remédio. E aí fica desprotegido, fica vulnerável ao vírus. Deus quer nos manter lúcidos. Lúcidos, bem acordados, bem conscientes. Porque o Espírito Santo de Deus fala para nós. Agora, se a pessoa estiver embriagada, não entende nem o que o povo fala, imagina que o Espírito Santo fala. Se a pessoa está cega espiritualmente. Então, para manter você lúcido, o Senhor vai e coloca um medicamento exatamente perfeito. Agora, que não permite que você misture ele com bebida alcoólica. Porque se você tomar bebida alcoólica, o efeito dele acaba e você fica desprotegido. É grande ou não é o nosso Deus? Ele é o grande eu sou. Ele nos chama para mudança de vida, arrependimento de pecados, transformação de caráter. Transformação de caráter. Libertação das drogas. E ele nos
nos dá forças, basta recorrer a Ele. E Ele nos livra. E Ele ouve a oração do seu povo. Ele sabe, ele sabe até aquilo que você está pensando, antes que você fale. Ele já sabe o que você está pensando. Ele sabia o que estava pensando Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O que ele pensava antes de dormir. Aí Deus revelou, ele sonhou, então toda aquela história que vocês sabem que está no livro de Daniel. Mas hoje eu estou lendo 2 Reis, capítulo 20. E dei uma passadinha no 19, mostrando sobre que a Assíria vinha atacar Judá. E aí o rei Ezequias orou e Deus os livrou do ataque da Assíria. E ainda curou Ezequias da enfermidade, e Ezequias ia morrer. Mas Ezequias achou por bem ser exibido e mostrou tudo o que tinha para os mensageiros do rei da Babilônia. Como nós pisamos na bola com o Senhor. Quase todos os dias. Oh Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e se renova a cada manhã. Tem na palavra de Deus esta passagem. E eu quero encerrar com essa palavra. Amém? Agora vamos orar ao Senhor? Amado Deus e Pai, nós te glorificamos e te exaltamos pela tua grandeza, ó majestade santa. Nosso Rei, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus Altíssimo, Deus de infinito amor, misericórdia e bondade. Em tuas mãos santas e poderosas, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos santas e poderosas. Nós consagramos toda a terra, todo o universo e todo ser vivente que há. Entregamos em tuas mãos, porque sabemos que assim nós podemos ter uma vida em paz, tranquila. É quando nós nos rendemos a ti. Reconhecemos que tu és o nosso autor, o autor de nossas vidas. E que em ti nós temos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida com propósito. Aleluia! Glória a Deus por isso. Pai, eu vos peço que o Senhor derrame o bálsamo de cura sobre todas as pessoas que se encontram enfermas agora, ou nos hospitais, ou em seus lares, em suas casas. Eu peço de uma forma especial hoje, Pai, pela filha de Heloísa, Paizinho. A filha de Heloísa, eu consagro ela ao Senhor. Ela está doentinha, Pai. E a mãe não sabe ainda do que se trata, tendo febre todas as noites. Já tomou antibióticos e permanece a insistência dessa febre. Os pezinhos dela inchando, Pai, e ela ficando cansadinha. Ela está precisando de ti, Senhor. Visita a menininha, ela tem 6 aninhos, Pai. E eu peço ao Senhor que o Senhor passe do teu sangue sobre a vida dela, para que ela seja, Pai, curada por vós. Pai, eu quero te agradecer pela melhora, Pai, na saúde da tia do meu esposo, minha tia de coração, Rinalva.
Chega ali, Paizinho, e completa a cura dela, Pai. Mas eu já vos agradeço que o rim dela está funcionando. E se Deus quiser, vai funcionar duplamente, porque ela precisou tirar o outro rim. E que ela tenha saúde, meu Pai. Ela fez a cirurgia da hérnia. Ela ainda está na UTI, mas com uma melhora considerável. A filha dela ontem estava glorificando o Senhor, agradecendo ao Senhor. E eu quero, Senhor, deixar também diante de Ti a gratidão que Claudinha colocou. Entregar, Pai, a vida dela no Teu altar e pedir, abençoa toda a família. Abençoa todos eles, Pai. Abençoa, dai a eles a alegria de ver a mãe completamente recuperada. Para que elas possam vir aqui em Natal, fazer um culto aqui na minha casa de gratidão a Deus pela cura. Que o Senhor marque este encontro da gente aqui com alegria para te glorificarmos, Pai. Oh, aleluia! Eu creio, Pai. Porque eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso que eu me alegro só imaginar esse dia. Aleluia. Eu te peço, Paizinho, que o Senhor visite todos os lares, todas as famílias que estão agora de alguma forma, Pai, escravizadas por dependência química, por pessoas endemoniadas mesmo, que o Senhor vá libertando, vá lavando, vá soprando sobre estes lares. Vá libertando, vá curando, vai salvando, para que o teu nome, Pai, seja glorificado, para que alguém que ouça este vídeo possa testemunhar que o Senhor fez grandes coisas na vida delas, para que eu possa, Pai, ler esses testemunhos aqui. E eu peço ao Senhor que tenha pressa em socorrer a vida, a família, o lar, o filho do irmão Francisco. Nunca mais ele me deu notícia, Senhor. Mas eu sei que eles estão em tuas mãos. E eu confio em ti, Pai, que muito em breve ele vai testemunhar. Eu te peço, Pai, tudo isso que eu te peço, tudo isso que eu te pedi, ó Pai, e esse pedido que essa pessoa está fazendo agora enquanto ouve este vídeo, que o Senhor atenda. No nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor faça aquilo que nós precisamos. Tudo que eu te peço é no nome do teu Filho Jesus Cristo. E já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Aí e aqui. Amém? Amém. Fiquem com Deus.